Olá, criador! Seja muito bem-vindo ao início do seu funil de conteúdo. Então hoje vamos falar do conteúdo de topo de funil ou tofu. Na aula anterior falamos que existem diferentes formas de expressar o conteúdo de acordo com a etapa da trajetória do usuário sobre as informações que o nosso conteúdo aborda. Na entrada ou topo do funil, é a parte mais larga das três e é representado pelo conteúdo de atração, e são as primeiras formas de contato e relacionamento da nossa persona com o nosso conteúdo, com aquilo que falamos. É quando a pessoa entra no site pela primeira vez ou conhece o conteúdo pelas redes sociais, mas ainda não sabe muito nem sobre nós e nem sobre o universo que a gente aborda. Normalmente, o usuário, nessa fase, não está interessado ainda em adquirir um produto específico ou resolver um problema. Ele mal sabe que ele tem esse problema ou que esse problema existe na vida dele. Dessa forma, é o conteúdo de atração que, nesse momento, vai cativar o cliente, vai conquistar a sua confiança para começarmos o processo de posicionamento do nosso conteúdo, do nosso protagonista ou da nossa marca na mente do usuário. Lembra daquilo que a gente traçou lá no DNA de conteúdo? Então, aqui é o momento que o conteúdo deve ser cativante, a ponto de levar o nosso usuário a seguir a gente nas redes sociais e se inscrever, por exemplo, no nosso canal de YouTube. Já no blog, a ação esperada para alguém que acabou de ler e gostar de um conteúdo no formato de um post é aceitar receber notificações do site ou ainda aceitar ler demais conteúdos propostos nos blogs sob forma de posts recomendados. Então, um bom termômetro para saber se o conteúdo está cativando de fato novos usuários é o ganho de inscritos, seguidores ou curtidas na fanpage, ou ainda o número de páginas visitadas por novos visitantes no nosso site, por exemplo. Então aqui o conteúdo mais eficaz são os posts de redes sociais, artigos de blog e também os infográficos. E os assuntos são abordados de forma mais explicativa e menos aprofundada no conteúdo de topo de funil. Por exemplo, um conteúdo escrito na rede social é bem mais curto e superficial do que um e-book ou do que um webinário, por exemplo. Então é essa a comparação. E é interessante pensar que os conteúdos de atração ou topo de funil funcionam melhor se a mídia que os acompanha for eficiente. O que é a mídia? Foto ou vídeo. Isso porque as pessoas, quando ainda não conhecem o protagonista ou a marca ou o dono do conteúdo, elas são atraídas pelas imagens, pela foto ou pelo vídeo, e depois é que elas vão ler o texto nas redes sociais. Ou seja, por exemplo, no meu caso, para quem não me conhece, a foto ou o vídeo do meu post é o que vai chamar mais atenção, né? Depois a pessoa vai ler. E depois que ela lê o texto, ela vai decidir se ela quer ou não me seguir. E o mesmo acontece no YouTube. Se o meu vídeo cai nos vídeos recomendados, a pessoa vai clicar para assistir conforme a headline, conforme a capinha, a miniatura do vídeo. Mas o comportamento é diferente se ela já me conhece. Se ela está acostumada a ler os meus posts e gosta do que eu escrevo, as chances de ela ler o meu texto com uma mídia que só leva o meu rosto, só leva uma foto minha, são maiores do que se a pessoa não me conhecesse, nunca tivesse me visto, né? Por isso é que, em se tratando de mídia, eu não considero que fotos pessoais devem acompanhar conteúdos de atração. Os conteúdos de atração devem remeter mais ao assunto que a pessoa aborda, ao assunto que o conteúdo aborda, pois estamos supondo que o usuário ainda não conhece essa pessoa. Então, imagens engraçadas, queridinhas, fofas podem ser importantes nesse conteúdo de atração, pois eles vão chamar a atenção das pessoas para o seu conteúdo peneirando pelo assunto. Ou seja, se eu quero atrair pessoas novas para minha rede, o tofu, ou conteúdo de topo, deve conter mídias que sejam capazes de atrair quem não me conhece. E também, os conteúdos de tofu normalmente são muito compartilhados, e quanto mais compartilhamentos eles têm, mais eles atraem gente que ainda não conhece a gente. Frases no Instagram são um bom exemplo de conteúdo de atração.
Mas, pelo amor de Darwin, não é frase manjada, né? Aquelas do tipo Steve Jobs e Walt Disney. É frase inteligente, com layout interessante e que, de preferência, tenha sido pouco usada no seu meio. Você é um produtor de conteúdo da Rejane, você tem que produzir coisas diferenciadas. Frases batidas detonam o seu conteúdo e fazem as pessoas acharem que você é um mero replicador. Isso não cativa. Então eu vou mostrar aqui uns posts meus para você ver que são altamente atrativos. Esse post aqui do Ego, no Facebook, ele teve um gigantesco número de compartilhamentos. E por quê? Porque essa imagem chama a atenção, e aí as pessoas que viram o que eu publiquei, elas passaram a também me seguir, porque elas viram as pessoas compartilhar. Esse aqui, do Baixei as Calcinhas, ele é o humor, e a gente sabe que o humor atrai, então muita gente compartilhou justamente porque é engraçado. Então isso também é um conteúdo de topo de funil. Esse post aqui dessa frase, isso não é conteúdo, isso viajou também o mundo, trouxe um monte de seguidores. Por quê? Eu tô falando de marketing de conteúdo, eu tô meio que dando uma bronca e muita gente quis espalhar isso por aí, mas veja bem, eu não usei uma foto minha, se eu usasse, talvez as pessoas não tivessem compartilhado. Esses conteúdos, então, foram bombásticos e, como eu já falei, uma foto da minha cara não teria sido tão atrativo para quem ainda não me conhece e as pessoas ficariam inibidas de compartilhar um conteúdo com uma foto pessoal. Agora, uma frase, elas compartilham. Essa tirinha aqui do cérebro eu acho muito legal e ela também teve um número grande de compartilhamentos. E veja, essa imagem não é minha, não fui eu que fiz. Eu usei uma imagem de alguém e a gente pode utilizar sim uma imagem de terceiros. Ó, essa outra aqui também eu usei desse perfil aqui que eu adoro, que é o Vivendo Ansiosamente. E esse post também foi compartilhado. O texto é meu, mas a imagem não é minha. Só que eu estou usando os créditos da imagem e não tem problema nenhum em fazer isso. Você cita a pessoa, você cita o site, você cita o perfil da onde você tirou essa imagem e coloca um texto de sua autoria. Esse vídeo aqui da Lacoste, um bordado da Lacoste também, ele teve muitas visualizações e eu gosto muito. E esse vídeo aí a gente achou na internet, foi um vídeo, a gente achou na verdade no próprio Instagram, mas ele representa muito bem o que a gente quis dizer. Então a gente citou os créditos e utilizou com um texto sobre neuromarketing. Então quem leu isso, quem viu o compartilhamento passou a me seguir porque eu falo de neuromarketing. Né? Mas eu precisei desse compartilhamento para atrair essas pessoas novas para o meu perfil. E é por isso que é tão importante ter conteúdos de tofu para atrair novos seguidores e de mofu, que é o conteúdo de meio de funil, para manter a conexão com esses seguidores e deixar eles mais encantados ainda. E na sequência, o conteúdo de fufu vai levar esses usuários a deixar um contato, seja de e-mail, de WhatsApp, e depois o cofu vai fazer os consumidores tomarem a decisão de comprar o seu produto ou serviço. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o conteúdo de meio de funil, o mofu. Até lá!